Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes, a Web Rádio Divulgar.net está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos, e estarei com vocês a partir de agora, trazendo esse programa que esclarece, que consola, que educa com leveza e alegria. E dando continuidade à nossa campanha Doutrina Espírita Vamos Começar, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina espírita. Hoje a nossa roda de conversa vai falar de perispírito, aquele tema que a gente vem prometendo ao longo do ano, mas hoje vamos cumprir com a palavra. E para isso, já está conectado com a gente a nossa companheira de movimento espírita, muito conhecida aqui de São Luís, Ana Luísa Nazareno. Aninha, muito boa tarde, obrigada por estar aqui conosco, seja muito bem-vinda ao programa que é o Espiritismo. Boa tarde, André, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo por este canal, e sempre um prazer estar aqui participando, estar aqui desenvolvendo algum tema a respeito dessa doutrina tão maravilhosa. E nada melhor do que a gente trabalhar neste momento em que nós não podemos estar presencialmente nas casas espíritas, mas a tecnologia nos ajuda. E virtual a gente faz também o mesmo trabalho, atingindo o maior número de pessoas, diga-se de passagem. E também, diga-se de passagem, trabalhando até mais, né, Ana? Trabalhando muito mais, com certeza, viu? Mas esse papo bom é daqui a pouco. Vamos agora ouvir, nos consolar, nos preencher com um momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de posar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez.
Voltamos após um momento de reflexão e você que ainda não participou, que não mandou sua pergunta, mande, dá tempo. A gente está chegando no final do mês, onde a gente faz o programa especial de resposta das perguntas dos ouvintes. Eu e a Isabela Martins. Então mande, porque através das perguntas de vocês a gente consegue perceber as temáticas que vocês mais se interessam e assim fazer um programa ainda melhor para cada um de nós. Sim, Tati, roda a vinheta para a gente começar o programa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, a nossa roda de conversa vai ser sobre perispírito. O perispírito é falado em várias obras mediúnicas e o Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas, ela é todo o tempo falado. Mas a gente vai dar referência para vocês o Livro dos Espíritos, a primeira obra, logo na segunda parte, no capítulo 1 dos Espíritos, nós temos o item perispírito, que você já pode também estudar. No mesmo livro, na parte 2ª, no capítulo 6 da Vida Espírita, a partir da questão 257, é explicado sobre o perispírito. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, a partir do item 54, também. Então, aí é a base, daí você deslancha no estudo sobre o perispírito. Agora vamos aqui, eu e a Aninha, começar o ABC para vocês e aí toca a frente. Aninha, começando do comecinho, aquele ABCzinho básico, não pode ser diferente. O que é perispírito? Ora, o que é o perispírito? Kardec é quem usa pela primeira vez essa palavra. E nós vamos vendo pela etimologia, pelo sentido da palavra, a formação da palavra, ela é formada por um prefixo grego chamado peri, que significa em torno de, em volta de, e espíritos, que vem do latim, que é a alma, que é o espírito, né? E perispírito, então, vai designar um envoltório sutil e perene, ou seja, sempre do espírito, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Nós podemos dizer também que o perispírito é essa forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla e invisível constituída de matéria muito quintessenciada, de matéria sutil, né? Então, nós podemos dizer que o perispírito é esse envoltório do espírito, essa parte intermediária entre ele e o corpo físico. Kardec diz, no capítulo 4 da Gênesis, ele diz que é o fluido cósmico em torno de um foco de inteligência, é o perispírito. É esse, vamos dizer assim, envoltório semimaterial, também chamado corpo fluídico ou etéreo. É esse reservatório onde todos os conhecimentos armazena e registra todas as decisões e ideias da alma, não é isso? Então, nele nós vamos encontrar os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí ele ser chamado também o modelador do corpo físico. O perispírito é mutável e adaptável a cada orbe, a cada planeta, né, a cada planeta. E nós, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, psicografado pelo Divaldo, ela nos diz sobre o perispírito, de importância máxima no complexo humano, é o moderno modelo organizador biológico que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas através dos genes e cromossomos, pois que indestrutível, eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. E Leon Denis vai nos dizer que o homem possui 2 corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Então, isto é o que nós podemos ver, o que é o perispírito, né? Esse laço, esse elemento que está ligando o corpo físico ao espírito. Então, é interessante que
o perispírito, o que acontece? O que a matéria, o que o mundo exterior quiser passar para o espírito, o corpo passa pelo perispírito. E o que o espírito quiser passar para o corpo físico, para o mundo exterior, passa de volta pelo perispírito. Porque se a gente vê no livro dos espíritos, só lá, o que existe no universo? Deus, matéria e espírito. Então, como assim semimaterial? Como entender esse elemento intermediário? Justamente pelos fluidos, né, Ana? Exatamente. E aí eu vou atrás, lá do livro dos médiuns, no item 56, né? Kardec explica isso muito bem. Ele diz que a matéria sutil do perispírito não tem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é flexível e expansível. Por isso, a forma que ela toma não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser. Porque essa, como ele disse, é uma forma que não é nem compacta como a matéria e nem tão fluídica. É matéria mais sutil, muito mais sutil, mas por isso que ela é chamada de semimaterial. E ele diz que o perispírito se distende ou se contrai e se presta a todas as modificações segundo a vontade que o dirige. Por isso o espírito pode se fazer reconhecer tomando a aparência que tinha na vida física. Então, o semimaterial, que ela pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Por isso que ela é chamada de meio matéria, né? Meio matéria. Então, ela se depura, se ilumina ou se obscurece, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletido. Entendeu? Então, a natureza, essa natureza semimaterial, que é necessário, que é insubstituível e perene, uma textura definida como matéria, Isalmino Zimmermann, num livro chamado Perispírito, por sinal, um livro para quem quiser se aprofundar no estudo do perispírito. Esse livro é excelente, Isalmino Zimmermann. Então, ele diz que a textura definida como material, embora tão sutil que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para qualificá-la, porque ela é uma textura material, mas bem sutil, por isso semimaterial, como os espíritos dizem que é a natureza do perispírito. E mais na frente a gente vai conseguir entender a importância justamente de ser, ele é matéria, mas ser uma matéria mais sutil, como a gente chama semimaterial. Uma matéria menos densa, uma matéria mais maleável. Mais maleável, exatamente. A gente vai já entender por quê. Aí, Ana, eu te faço mais uma pergunta. De onde o espírito tira os elementos para formar o perispírito? Nós vamos lá, sabe, na questão 94 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial. E os espíritos responderam, os espíritos da codificação responderam: do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Aí Kardec faz uma subquestão. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E aí ele diz: é necessário que se revista da vossa matéria, já o dissemos. Então, de onde ele tira o elemento, o espírito tira o elemento para formar o perispírito? Do fluido cósmico universal, que ele é modificado a cada globo, a cada vamos dizer assim, a cada espaço, a cada planeta, a cada lugar, ele é modificado. Então,
E nós podemos dizer que o perispírito, ou também chamado de corpo fluídico dos espíritos, encarnados e desencarnados, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Isso nos dizem os espíritos na obra espírita. Então, nós podemos, então, dizer que os espíritos retiram esse invólucro exatamente do fluido cósmico universal, que é esse invólucro semimaterial. Então, de cada globo onde ele vai encarnar, onde ele vai encarnar, ele vai dar forma a essa matéria que ele tira do globo, que é o perispírito. Então, ele se organiza com um fluido específico de cada mundo em que se vive, em cada mundo em que o espírito vai viver. Tá certo. Após, vamos a um breve intervalo, e já que a gente volta, continuando essa conversa amiga com a Ana Luísa Nazareno. Vamos de música, ouvir Apenas Amar, com Denis Soares. O céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz
de volta com o programa Que é o Espiritismo, a nossa roda de conversa de hoje, trabalhando o tema perispírito, eu e Ana Luísa Nazareno. No bloco anterior, Aninha, a gente começou a ver de onde o perispírito tira a matéria para poder ele formar-se, né, formar o perispírito e poder, assim, encarnar, se ligar a um corpo e encarnar, e a gente viu que são pelo fluido cósmico universal de cada globo. Aí, Ana, eu te pergunto, se o perispírito é igual em todos os encarnados, ou ele reflete o grau de evolução de cada um? Então, tipo assim, já que é o fluido cósmico daqui do planeta Terra, vamos trazer para nós, então o nosso perispírito é igual a todos nós que estamos encarnados aqui? Olha, eu vou pegar uma das propriedades do perispírito, que é chamada a unicidade. Significa dizer que cada pessoa tem o seu próprio perispírito. E é no próprio perispírito que cada um vai trazendo o conjunto de suas conquistas evolutivas. Portanto, não há dois perispíritos iguais, porque ele vai refletir o grau de evolução de cada um. Novamente, você vê que nós estamos sempre buscando a obra básica, buscando as obras espíritas para que a gente possa dar mais consistência aos nossos comentários. Então, eu vou atrás lá da Gênese. Quem quiser também ter um estudo, aprofundar Gênese capítulo 14, a partir do item 10, nós vamos encontrar todo um esclarecimento, comentário de Kardec a respeito do perispírito. E lá no item 10 tem um momento que ele diz assim: o perispírito é o intermédio de todas as sensações que o espírito percebe, e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Então, cada um vai extravasar o que é seu. Por isso, cada um tem o seu perispírito. Ninguém tem o perispírito igual. Então, aí ele continua dizendo que o perispírito está de acordo com a natureza moral do espírito. De acordo com a natureza moral do espírito. Quanto mais elevado o espírito, mais sutil o seu perispírito. E diz mais que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço circundante. Portanto, nós podemos dizer que o perispírito não é igual a todos os encarnados e ele está de acordo com a evolução moral de cada um. O próprio Kardec continua dizendo ainda nesse capítulo da Gênese que a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, ele diz uma coisa interessante, Andréa, que eu achei aqui, é que ele diz que os espíritos inferiores não podem mudar o seu envoltório a seu bel prazer, tá? Então, eles não podem passar à vontade, na hora que eles quiserem, de um mundo para outro. Ele está aqui no mundo atrasado, não, agora eu vou sair e vou para aquele mundo mais adiantado. Eles não podem fazer isso, porque eles não têm condição de mudar o seu perispírito para poder ficar no mundo mais elevado, né? E nem no mundo menos adiantado. Então, alguns espíritos, isso é tão sério que a gente passa a refletir que alguns espíritos, como diz Kardec, que há cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo, né, imponderável, é bastante, como é que se diz, etéreo, você não vê, não tem peso nem nada. Com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nós podemos exprimir, diz Kardec, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio, tá? Então, aí, nós vamos incluir aqueles que o perispírito é tão grosseiro que o espírito confunde com o corpo carnal.
E muitos deles ainda acreditam estarem na Terra, estarem encarnados, estarem vivos, como diriam, vivos, né, com o corpo físico. Por quê? Porque o perispírito deles é tão grosseiro, é tão ainda pesado, que eles imaginam que aquele é o corpo dele, porque eles estão sentindo fome, eles estão sentindo dor, eles estão sentindo sede, eles estão sentindo aquelas sensações que o corpo físico lhe dava. Então, muitos espíritos chegam nas reuniões mediúnicas dizendo, não acreditam, eles acham que nós estamos vivos. Por que o médico não vem me cuidar? Por que o médico, ele se acha ainda que está no hospital? Por que eu não posso fazer isso? Né? Então, falo, a gente ninguém me escuta. Falo, ninguém me escuta. Exatamente. Então, é porque o perispírito deles ainda é tão grosseiro, tão pesado, que parece até que eles ainda estão no corpo físico. E nós vamos ver também, Jalmino, lá na sua obra, de novo, o perispírito, ele diz que sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que ele está. E Kardec, em obras póstumas, olha só, outra obra que fala do perispírito, em obras póstumas, lá no item 9, nas manifestações dos espíritos, Kardec diz, é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Então, é isso que acontece com a questão da diferença do perispírito, Por isso que não é um igual ao outro. Aí, Ana, tu meio que citou em outro momento, mas eu gostaria que você explicasse melhor com relação que nós evoluímos, vamos encarnando e vamos evoluindo. E o perispírito acompanha essa evolução? É o mesmo perispírito que vai acompanhando o espírito ou não? Faz outro, vou encarnar, faz outro, vou encarnar em outro mundo, faço outro perispírito. É assim ou é o mesmo perispírito que vai acompanhando a evolução do espírito até ele se eterizar totalmente? Engraçada essa tua pergunta, porque tudo que a gente viu a respeito do perispírito, aí eu volto lá aquela questão que a gente falou no começo, lá na questão 94, a gente falou antes, né? Quando Kardec pergunta de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial, e os espíritos dizem do fluido universal de cada globo. Na subquestão A, Kardec pergunta, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E a resposta é necessário que se revistam de vossa matéria, já o dissemos. Portanto, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai mudando este seu perispírito. O seu perispírito também acompanha esse estágio de evolução. A gente não tem o mesmo, aquele perispírito mais grosseiro, não fica, não é o mesmo. Ele vai evoluindo, ele vai mudando, né? Então, em relação à forma do perispírito, e conforme a elevação do espírito, ele pode ser modificado de acordo com a vontade do espírito. Ele modifica. Então, os espíritos nos dizem que no caso por exemplo, o espírito vai para um outro mundo mais elevado, ele vai se apropriar da matéria cósmica desse novo mundo, reestruturando um novo perispírito, adequado à vida naquele mundo. Às vezes ele não precisa nem sair do seu mundo, né? Às vezes ele não precisa nem sair do seu mundo. O que acontece? Lá na Gênese, Kardec diz que quando os espíritos chamados a viver naquele meio vão tirando deste meio, os seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, o perispírito vai se formando das partes mais puras, das mais grosseiras, do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Então, se ele está encarnando, se é um espírito já está mais evoluído, o que ele vai retirar vamos dizer assim,
da parte daquele mundo, ele vai tirar as partes mais puras, as partes mais elevadas. Se é um espírito atrasado ainda, ele vai tirar das partes mais grosseiras. Então, o seu perispírito será formado de acordo com a evolução dele, né? E Ana, então, diga. Tu explicando aí, tu sabe o que me ocorreu? Eu fiquei aqui imaginando o trabalho herculano que foi para o Cristo reencarnar, que afinal de contas... Olha, eu ia te dizer, sabe que você tirou isso da minha cabeça, eu estava pensando nesse instante dizer, o Cristo passou muitos anos, não que ele não pudesse, ele podia, só que para ele poder diminuir aquele perispírito já etéreo, luminoso, de espírito puro, que ninguém mais via, que é outra coisa interessante, né? Que é outra coisa interessante, que às vezes as pessoas dizem que o espírito puro, o espírito muito elevado, o espírito puro não tem perispírito, tem sim, só que é tão eterizado, tão quintessenciado que a gente não vê, a nossa visão grosseira não vê, mas todos têm esse corpo, só que, então o Cristo, para encarnar aqui na Terra, ele precisou adequar aquele perispírito luminoso e adequar ao nosso ambiente. É claro que ele tirou daqui o que tinha de melhor, mas mesmo assim para ele foi muito difícil. E nós observamos nas obras mediúnicas, quando as equipes vão em socorro nas regiões umbralinas, nas regiões de muito sofrimento, eles falam que os espíritos precisam esconder a sua luz. Ou seja, eles têm que trabalhar o perispírito naquela forma bem mesmo para não aparecer a luz, que é para não serem identificados, para não serem descobertos de imediato. Né, de descoberta imediato. Então, o Kardec diz que também resulta que o envoltório perispírito de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio, que os espíritos superiores encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior tem perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas aqui, dos homens, dos habitantes daquele mundo, habitantes mais primitivos. Então, um espírito superior encarna, por exemplo, o espírito que vieram encarnar aqui na Terra na época da sua formação. Né? Na época da sua formação. Aqui eles encontraram espíritos que eram habitantes, mas que ainda muito grosseiros. E o que ele faz? O perispírito, né? O perispírito desses espíritos que chegaram aqui com melhores do que os que aqui estavam, claro que ele é um perispírito menos grosseiro do que os que aqui estão. Apesar de ser um mundo grosseiro, um mundo primitivo, mas o perispírito, estes espíritos, eles tiram o que tem de melhor na matéria, o que tem de melhor desse mundo para fazerem o seu perispírito. Então, por isso, né, o perispírito, a gente vai evoluindo, vai mudando ao longo das nossas encarnações, ao longo dos trabalhos, à medida que nós evoluímos. Mesmo a gente ficando no mesmo mundo, mas a gente, cada minuto, cada instante, nós estamos fazendo essas alterações em nosso perispírito pela nossa própria evolução. Pegando um gancho que tu falaste, porque eu já ia fazer um intervalo, mas eu não posso perder o time do negócio. Como os nossos sentimentos, pensamentos e ações impactam o perispírito? E aí eu volto com uma função do perispírito. Uma das funções do perispírito é ser instrumento. Uma função instrumental é ser veículo do pensamento. O perispírito é o veículo do pensamento. Através do perispírito é que o pensamento é irradiado. Tá?
o pensamento irradiado. Eu achei interessante, André, essa tua pergunta, porque é exatamente uma das questões muito importantes do perispírito, é fazer com que o nosso pensamento, tudo que nós pensamos, fica lá gravado, gente. Fica lá fazendo as alterações para o bem, para o mal, para as coisas boas. Então, nós dizemos que o perispírito é um órgão sensitivo do espírito. É um órgão através do qual o espírito vai mostrar os seus sentimentos, entendeu? Nos desencarnados, a percepção se dá através do perispírito. Então, os desencarnados não tem mais os órgãos do corpo físico. Então, tudo que eles pensam, tudo que eles fazem, é através do perispírito. Então, o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Nós vamos encontrar essa informação lá nos Domínios da Mediunidade com André Luiz, no capítulo 1º. Ele diz o seguinte, que o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Por isso nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com o que nós fazemos, porque tudo isso vai ficar gravado no perispírito e vai resultar na elaboração de um novo perispírito em um outro momento, porque está lá, o que tiver gravado vai, vamos dizer assim, orientar como vai ser organizado o próximo, o meu corpo, quando eu reencarnar e tudo mais. Portanto, o pensamento, os pensamentos, os sentimentos, fica tudo gravado, porque o perispírito é esse instrumento por meio do qual o pensamento vai se irradiando. Tá? É por meio do perispírito que o espírito vai jogando o seu pensamento. Tá certo. Então, com isso, a gente vai mais um breve intervalo e já que a gente volta, continua na roda de conversa de hoje. Vamos ouvir Médiuns com Tim e Vanessa. Se eles se calarem, as pedras
na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. Terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Estamos de volta após esse breve intervalo, dando continuidade à nossa roda de conversa de hoje. Aninha, meio que a gente falou algumas características do perispírito, e eu acho que isso é o checkmate para a gente entender o porquê que o perispírito é semimaterial, porquê que ele é flexível. Então fala para a gente, quais são as características do perispírito e suas funções? Nós vamos dizer características ou propriedades. Quais são essas propriedades? Olha, são muitas. Vamos falar de algumas delas. Se der, a gente fala de tudo. Mas acho que não vai dar tempo, a gente falar rapidinho. Tem uma propriedade do perispírito que é aparição, aparecer. Então, pela sua natureza, no estado normal, o perispírito é invisível. Não, mas ele pode sofrer modificações por meio da condensação e aparecer sob uma forma vaporosa. Né? É interessante, rapidinho, contar aqui uma historinha. A minha neta do coração, a irmãzinha dela, mais velha do que ela, desencarnou. Né? Aquela que desencarnou num acidente que vinha do interior, que o carro pegou fogo, todos estavam carbonizados. Um dia ela estava brincando e quando a irmãzinha desencarnou, ela tinha só 3 anos. Aí um dia ela estava brincando e disse para a mãe: mãe, Luciana veio brincar comigo. A mãe foi tão engraçado, ela parecia assim, um vapor, parecia assim uma coisa, e ela sumiu, foi assim, parecendo um vapor, ela não conseguiu explicar, porque ela apareceu para ela, ela viu, né, aquela condensação, e ao mesmo tempo ela disse que, aí de repente ela começou a desaparecer, a desmanchar, a se diluir. Era o perispírito, que antes estava condensado, e aí vai aparecendo nessa forma vaporosa, né? Então, a forma engraçada como ela tentou falar e explicar. E eu entendi o que era que ela tinha visto realmente, né? Aquela forma, como ele diz aqui, aparece uma forma vaporosa. Tem uma outra propriedade que é ser tangível, né? Que a gente possa tocar. De acordo com o grau de condensação do fluido perispiritual, ele pode chegar a ponto da gente tocar, da gente pegar, entendeu? E às vezes as pessoas se enganam imaginando que ele é encarnado, porque ele está tão tangível, né, isso é tão tangível, então eles podem, quando materializados, eles podem ser tocados, podem ser vistos. Essa é uma propriedade do perispírito. E quando as pessoas dizem assim, eu vi a alma de fulano, viu nada, eu vi o perispírito de fulano. Na verdade, o que a gente vê é o perispírito, né, que ele está. E tem uma outra que é a penetrabilidade. O perispírito, independente da sua natureza etérea, pode atravessar todo tipo de matéria densa. Tá? Então, ele tem a capacidade de atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. O perispírito pode atravessar, entendeu?
pode atravessar de um lado para o outro. Aí a emancipação. A emancipação é quando a gente, durante o sono, o que acontece? Os laços vão se afrouxando, e os laços que prendem o corpo fica dormindo, não é isso? Não precisa da presença do perispírito, e ele se lança pelo espaço em relação direta com os outros espíritos. Então, quando a gente sai do sono, que a gente está sonhando, o nosso perispírito, nosso espírito envolvido com este perispírito, com este corpo perispiritual, vai e manter o contato por esse fenômeno da emancipação. E tem também a transfiguração, é que o espírito ele pode trazer marcas deformadas, o seu perispírito pode se deformar, transformando, aparece em forma de animal, em forma de coisas bastante, dependendo, né? Dependendo do desenvolvimento moral, ele vai apresentando aquele espírito, por exemplo, ele quer aparecer para uma pessoa que está ali pedindo para o anjo, que o anjo venha. E o que ele faz? Ele se apresenta como um anjo de asas e tudo mais, porque para aquela pessoa poder acreditar, ele apresenta daquele jeito. E tem a plasticidade, que é uma outra característica, são as alterações morfológicas que vão de acordo com o comando mental do espírito. Então, ele vai se ajustando, essa plasticidade, ele vai se ajustando ao comando da mente do espírito, entendeu? Para os espíritos superiores, ele é um poder bem maior. Os menos evoluídos podem apresentar graves modificações. É o caso da zoantropia, das questões dos ovoides, né? Da questão dos ovoides. Eles querem fazer medo para alguém, se apresentam como um monstro, eles vão fazendo essa transformação. Enquanto o espírito superior se transforma de uma forma mais agradável, eles vão se transformando, eles têm condição de fazer isso com o seu perispírito. E a expansibilidade? A expansibilidade é exatamente a expansão e exteriorização do perispírito. Nos casos dos desdobramentos, das doações fluídicas, então ele se desdobra e fica aparecendo em outros lugares. Aí você está aqui, como aquele caso de Santo Antônio de Pádua, que estava celebrando uma missa, e no meio da celebração ele parou, e ele aparece, o pai dele estava sendo julgado por um crime que não cometeu, viu? E aí ele aparece lá no tribunal, em outro lugar, em outra cidade, defende o pai, leva todo mundo ao cemitério, manda tirar o cadáver lá, tirar o caixão, e pergunta para o cadáver. Claro que o espírito estava ali. Quem era que tinha matado? E o espírito vai e conta, viu, Andréia? É interessante isso, o espírito vai e diz quem foi que matou. Quando terminou de descobrir, soltar o pai, ele volta para a missa e volta para a igreja, né? Que acontecia com o Eurício Bassanufo também. Tem uma outra propriedade, que é a densidade, que vem a ponderabilidade, que é peso, isso pode ter peso. Tem uma frequência vibratória, que nessa frequência vibratória sai luminosidade, tá entendendo? De acordo com a evolução do espírito. Tudo isso é de acordo com a evolução do espírito. Também a visibilidade. Então, os desencarnados menos evoluídos, eles percebem o perispírito dos seus pares e dos espíritos que eles são inferiores. Muitas vezes, eles não conseguem ver o espírito superior, enquanto nos espíritos superiores essa visibilidade é comum. Também tem a sensibilidade, é uma outra propriedade. O perispírito percebe sensações, sentimentos, emoções, entendeu? Não é percebido por os órgãos específicos, mas sim em todo o corpo perispiritual. É aquilo que é a irradiação em todo o corpo. Também a mutabilidade. A mutabilidade, de acordo com o processo evolutivo, ela tem também a ver com a mutabilidade, tem também a ver com a plasticidade também. Eles podem
mudam, né, de acordo com o processo evolutivo. Então, pode mudar a substância, a forma e a estrutura perispiritual, tá? E a perenidade, eu achei fantástica essa propriedade. O corpo espiritual é indestrutível como a própria alma. Somente a vontade pode modificar, não, porém, mudando a substância. O perispírito, como a gente falou, ele não é o mesmo em todo o meu processo evolutivo, mas ele não se acaba. Ele vai apenas sendo alterado, ele vai se modificando, ele vai mudando, não a substância que é a essência do perispírito. Essa não acaba nunca. Quando a gente desencarna, ele vai conosco. E quando a gente encarna, ele vem conosco. Não tem jeito, ele não acaba. Também, ele tem uma capacidade refletora. O perispírito reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. A atividade mental marca o perispírito, identificando a nossa posição certa, a nossa posição evolutiva. Então, são essas propriedades, essas características que faz com que nós entendemos o que o perispírito, nos fenômenos de materialização, nos fenômenos de visibilidade, nos fenômenos de transporte, tudo isso faz parte dessas propriedades que o perispírito se pode apresentar. Isso. E tudo isso é resultante de quê? Porque ele é formado do fluido cósmico universal, que forma toda a matéria, tudo que existe no universo. Então, ele pode estar mergulhado nisso daí e fazendo as suas alterações conforme a sua vontade. E aí o que eu ia dizer, por isso que aí a gente consegue entender dessa questão de ser uma matéria semi-material para poder ele justamente ter essa maleabilidade de fazer todas essas funções que se fosse só material, se fosse só material, ele só poderia agir na matéria densa. Mas como ele tem a matéria, e como tem o fluido, a parte espiritual, como ele é semi-material, ele pode agir nos dois planos, de um lado e do outro. Isso é altamente mutável conforme a vontade do espírito. Quanto mais elevado, mais ele tem essa capacidade de mudança, né? Como a gente viu aqui. Com isso, a gente encerra esse bloco e volta já já. Vamos ouvir Arte do Bem, Banda Razão Áurea. Ei, Maurício! Todo coração quer se emocionar, mente e corpo são pronto pra dançar no ritmo do bem, gesto que ilumina a vida e dá sabor para receber do alto a inspiração. Basta se entregar a pura vibração, versos, atos e telas, cores vivas na aquarela do amor. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte a serviço do bem. Pronto pra dançar no ritmo do bem, gesto que ilumina a vida
dá sabor para receber auto-inspiração. Basta se entregar a pura vibração. Versos, atos e telas, cores vivas na aquarela do amor. Oh, arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Nossa parte dessa arte do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte a serviço do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte a serviço do bem. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um canto ao outro do universo. Arte a serviço do bem. Arte a serviço do bem. Estamos de volta após esse breve intervalo. Encerramos a nossa roda de conversa de hoje, mas não o programa ainda sem a nossa convidada fazer as suas considerações finais. Aí, Aninha, você já emenda falando da sua casa espírita, como vocês estão nessa época de pandemia, convida nossos ouvintes onde é, fica à vontade. Ótimo. Gente, eu quero só fazer um fecho, assim, uma síntese do que a gente falou aqui. O perispírito é esse organismo fluídico, essa é a forma sobrevivente do ser humano, quer dizer, é um dos mais, a gente falou isso aqui, que é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, né? Que ele é indestrutível, mas não é imutável, que ele se depura e vai se enobrecendo com as conquistas do espírito, né? Então, o espírito e o perispírito formam um todo indivisível. E ele se forma essas partes, uma ativa e passiva, ou seja, as duas faces do princípio pensante, sendo o perispírito a parte neutra e passiva. E o centro de força, tudo isso deve ser outra história que a Andréa vai trazer depois para vocês, sobre o centro de força, todos estão no perispírito, tá? Então, ele é constituído desse centro de forças especiais, irradia vibrações específicas, portadoras de carga própria, faculta a perfeita sintonia com as energias afins, e estabelece a área de atração e repulsão. Então, o perispírito é este órgão de transmissão de todas as sensações e vontades. Quando o ato é de iniciativa do espírito, nós podemos dizer, o espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo executa. E quando a ordem é externa, nós dizemos que o corpo quer, o perispírito transmite e o espírito recebe. E aí, a gente vê que é exatamente tudo isso que nos acontece, tudo que está aí, vai lá para o nosso perispírito. Então,
Quando nós nos deparamos com a informação de que, diante de certa circunstância, um espírito pode vir a trocar o seu envoltório espiritual, nós vamos entender que ele apenas substitui a matéria aglutinada pelo seu padrão magnético característico, mas nunca o próprio padrão magnético. Ele vai substituindo a matéria que forma o perispírito, mas o padrão magnético, que é o que está ligado ao seu espírito, isso ele não vai mudar de maneira nenhuma. Então, nós temos que lembrar disso. Lembremos que o que nós fizermos fica gravado. Quando nós desencarnamos, as consequências dos nossos atos, está lá o perispírito para nos lembrar, para nos cobrar. Portanto, procuremos vivenciar uma vida de moral elevada, uma vida de amor, uma vida de prática do bem, porque se eu faço bem, essa minha prática do bem vai ficar gravado no meu perispírito, e se eu faço mal, também fica gravado. Se eu faço qualquer crime, se eu faço qualquer coisa, os meus pensamentos, então se eu quero melhorar, eu procuro melhorar meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras. Nós frequentamos a Sociedade de Estudos Espíritas Ismael, é a nossa casa, né? E fica na Rua de Santaninha, no mesmo prédio da Federação Espírita do Maranhão e do Centro Espírita Maranhense. Nesse momento, nós estamos com atividades, não estamos com atividades presenciais, a não ser alguns dias de estudos que o grupo, apenas os trabalhadores da casa, estão indo ao centro, na segunda, terça, quarta e quinta, principalmente na terça-feira, fazendo o estudo, a educação dos sentimentos e o evangelho, né, estudando o evangelho, e na quarta-feira com o projeto Caminhos, mas só entre os trabalhadores, seguindo todo o protocolo. Também temos pessoas que ficam lá, companheiros, para atender um ou outro que venha para fazer atendimento fraterno, que queira vir fazer o atendimento fraterno presencial. Então, nós não estamos com atividade presencial. Eu, pelo menos, não estou seguindo o protocolo e não tenho ido, considerando que nós já não estamos mais, nós já estamos dentro daquela faixa que não podemos estar brincando com essa situação, né? Então, mas, assim, a gente, nós fazemos as nossas vibrações virtuais nos dias das nossas reuniões mediúnicas, que era o domingo, e na segunda nós fazemos, pelo Skype, nós fazemos a vibração, a leitura de textos e fazemos os livros que nós líamos durante a reunião, estamos fazendo durante a vibração. Fazemos a vibração tanto no domingo quanto na segunda-feira. E os companheiros trabalhadores estão indo lá fazer as suas atividades. Tá certo. Com isso, a gente encerra o programa de hoje, sem antes agradecer a Aninha pela sua disponibilidade, pela sua ajuda para a gente poder entender esse tema que é pertinente e importante para a nossa caminhada. A gente viu aqui o quão o perispírito é necessário em nossas vidas, né? A gente não consegue encarnar sem ele, e o quão é importante saber dele para que a gente possa saber o que acontece com o nosso proceder, o quão isso impacta ao longo das nossas próximas encarnações. Muito obrigada, minha amiga, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço essa oportunidade. E a vocês, querido ouvinte, muito obrigada pela companhia. Fique conosco, que é a programação 24 horas no ar, 7 dias da semana, nunca para. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho